Fala pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horário vocês estão nos assistindo. Sejam bem-vindos a mais um Prax Talks. Hoje a gente chamou dois convidados muito especiais aqui nossos, a Lu e o Felipe. Eles são sócios de uma agência chamada Optima. E eu falei certo o nome da agência? Falou, sim, senhor. Normalmente muita gente erra, mas É falou certo. verdade. Não, porque, pô, eu não posso errar, né? Eu sempre falo isso. E são super parceiros nossos e eles têm feito uns trabalhos incríveis com algumas marcas de setores que estão saindo daquela venda mais tradicional, são de marcas que são indústrias que estão saindo de uma venda mais B2B, de uma venda para representante, e estão começando a estruturar canais novos, indo direto para o digital, fazendo direto para o consumidor. E eles trouxeram aqui um case para contar um pouco dessa estratégia, como foi essa mudança deles, de um case que vou ser bem sincero, acho que é um case inesperado, não é Raro. raro, Inédito. tu não espera que o pessoal, eles vão contar já quem que é o produto o nicho, né, esteja vendendo, pô, e o cara tá vendendo muito dinheiro online, então é um setor totalmente tradicional, inesperado, tá bombando no digital, então a ideia do nosso papo aqui é comentar como essas marcas estão saindo do B2B tradicional, indo diretamente para o consumidor e escalando receitas, conquistando novos mercados, novos clientes. Então, Lu, Felipe, sejam bem-vindos, estou super feliz de estar recebendo vocês aqui e a palavra está com vocês. Maravilha. Muito obrigado. Bom, primeiro agradecer pelo espaço, Edu e o pessoal da Prax aí, todo o time. Demorou para sair, mas saiu, né, cara? Claro, Demorou, mas sempre saiu. sai. E assim, para a gente vai ser um prazer aqui compartilhar um pouco de como que a gente atua, falar um pouco de um dos cases que a gente gosta muito de lidar aqui no dia a dia. E eu tenho certeza absoluta que a Praxis ajudou muito que a gente chegasse nesses resultados com esse cliente. Então, assim, sem falsa modéstia aqui, cara, pô, vocês têm uma baita de uma ferramenta na mão que ajuda muito o lojista como esse cliente nosso, e até mesmo como nós prestadores de serviço para esse lojista, a conseguir enxergar melhor a operação como um todo. E é isso que o empresário hoje em dia sente tanta falta. E a Prax é melzinho na chupeta, literalmente. Fico feliz. Bom, agradecendo aí, complementando o que o Felipe falou, né? E também já começando a nos apresentar um pouquinho. Meu nome é Luísa, eu sou cofundadora, né, da Optima. A Optima já tem 3 anos aí no mercado, mas a gente já está aí, estou mais de 7 anos dentro do mercado digital, do marketing digital. Então, assim, a gente já passou por muita coisa e agora estamos, né, atuando principalmente no nicho de performance para e-commerce. Tenho 30 anos e acho que é um pouquinho para vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Exatamente. A Luluzinha hoje é a nossa líder operacional aqui na empresa. Eu sou quem lidera a parte comercial. E me apresentando formalmente, eu sou o Felipe, tenho 29 anos, quase casado, já prometi a minha esposa no palco na última semana É que verdade, a última viria esse palestra. pedido. Enfim, a gente está nesse mercado aí já tem uns bons anos, né, Lulu? E a empresa Optima fez 3 anos em maio desse ano. Nesse período aí que a gente tocou a empresa, a gente passou por muitas reviravoltas e, de fato, chegamos onde a gente queria desde o começo, né, Lu? Que é atender e-commerce, que é a praia que a gente sempre gostou muito, é onde a gente tem mais estudo e investimentos alocados. Então, é um prazer poder estar passando por isso tudo aqui e ter vocês que estão aqui hoje ouvindo a gente, esse conhecimento, para a gente é uma realização muito grande. Vai ser um prazer. Vambora? Show de bola. Bom, e aí a gente vai falar, então, principalmente desse nosso cliente, né, que é a Doces D'Angelo. Ou também conhecida como Quindim na Lata, vocês vão saber exatamente agora por quê. Ela é uma empresa de doces tradicionais, já tem 33 anos de existência, foi fundada em 1992, uma empresa familiar, né, que começou ali, agora já está na segunda, terceira geração. Terceira, né? Terceira. Terceira geração que está assumindo ali. E o grande diferencial que a gente traz, né, para a parte do e-commerce ali da empresa num geral é um quindim na lata. Então, todo mundo aqui, eu acho que conhece ou tem um avô, um pai que é fã de quindim, só que eles repaginaram esse produto e vendem um produto como um quindim dentro de uma lata mesmo, de uma embalagem assim bem legal, né, Felipe? Sim, quando a gente pegou esse e-commerce, a gente não acreditava que isso seria possível. Eu acho que a maioria das pessoas em sua consciência
Né, Edu? Não Ah, acreditariam que seria possível vender quindim na lata no eu e-commerce. já fiz o spoiler na intro, né? Nem eu acreditei, né? Quando eu vi os números, pá, como é possível? Pois é, exatamente. E assim, o diferencial competitivo de mercado deles hoje é esse produto que é o carro-chefe. Não tem muito para onde fugir. Você precisa sempre de um diferencial competitivo para estar imerso nesse mercado. E o deles é um produto que, assim, acho que ninguém mais em outra fábrica produz algo semelhante ao que eles produzem. Até se quiser, Lu, compartilhar o produto, a página de produtos deles aí, Seria legal. seria legal, né? Agora a gente está fazendo uma ação, ó, de festa junina agora, que tem tudo a ver também, né? Então, assim, se você já está montando aí suas festas juninas com seus amigos, o pessoal do trabalho e tal, pô, comprar um quindim ali, ó, colocar na mesa da festa junina, esquece, é sucesso. E é um produto, eu acho que outra característica de que assim que tu fica impressionado que o e-commerce está indo super bem, assim, que é um produto com o valor do item não é tão alto, né? Então, assim, esse é um produto de R$ 40, eu sei que vocês têm produto, sei lá, de R$ 8, R$ 9, né? Que Sim, torna que é um outro desafio, acho que não só dessa empresa em específico, mas eu diria que de e-commerce do ramo de alimentação, né? sim. Como conseguir construir, eu imagino que vocês vão falar sobre isso daqui a pouco, mas como também conseguir construir estratégia, né, de kit, de como aumentar o volume, fazer gatilho para o pessoal botar coisa até para compensar o frete, né? Porque Exatamente. se, Exatamente. E o se próprio não, custo, né? O custo de um investimento que você vai ter em tráfego, por exemplo, para poder fazer. Não faz sentido a gente vender só um produto de R$ 39,90. Porque, pô, se o meu CAC for 15, R$ 20, já tô matou, perdendo dinheiro, entendeu? matou na hora, matou na hora. É isso aí, legal. O legal agora é entender como é que vocês saíram dessa venda tradicional B2B e também o que é legal que é que impulsionou a própria empresa, né, a abrir esse novo canal, né? Acho que isso é, eu sei que vocês vão contar isso agora, né, mas acho que vai ser muito legal escutar isso. Bom, é isso. E assim, se a gente parar para analisar o bastidor disso, eu particularmente tenho um contato com a família lá que é dona da operação já há alguns anos, e eu sempre vi eles com algumas certas dificuldades na operação. Até os amigos ali por perto comentavam que eles tinham passado por umas situações difíceis, problema de família e tudo mais. E aí entrou uma pessoa que hoje foi o coração da mudança toda que teve a empresa, que foi o João, que é o filho do casal que é o dono, e ele veio, cara, com a cabeça mais aberta possível. A maioria das coisas que o João não sabia fazer, ele pelo menos sabia que era importante, e depois ele começou a correr atrás de entender como é que faz. E aí, quando a gente viu essa vontade dele fazer o negócio acontecer, eu falei, pô, João, vamos trocar uma ideia, de repente pode ser que eu consiga te ajudar. E aí começou a surgir alguns desdobramentos em cima disso aí que culminaram a gente chegar aos resultados que a gente tem hoje. E a gente vai destrinchar isso um pouquinho aqui agora no modelo tradicional que eles tinham antes, que é a parte de você estar no modelo de B2B. Em B2B você tem algumas desvantagens. Por exemplo, pô, você é totalmente dependente dos seus revendedores. Normalmente, quem vende no atacado, por exemplo, tem revendedores que compram de você, que, cara, compram uma boa parte do teu faturamento. Se tu perde um cliente desse, por exemplo, cara, você provavelmente vai passar por maus bocados na tua empresa se você tiver escalado os teus custos operacionais, o que normalmente acontece quando escala uma operação de B2B. E, além disso, o B2B também ele existe uma sazonalidade muito forte. Porque, eventualmente, as pessoas que compram produtos de você podem não comprar em uma determinada região, determinado momento do ano, onde o faturamento é prejudicado. Então você acaba ficando suscetível a um corte de gastos e você tá ali nessa meiuca, né, Lu? Exatamente. E essa foi exatamente a realidade da Doces, assim, porque se você parar para pensar, uma revenda você precisa entrar em contato, né? De repente, o mercado aqui da esquina, você tem que entrar em contato com eles, tem que ir lá, o revendedor, apresentar os produtos, dar umas amostras, né, para a pessoa provar, ver se vale a pena colocar ali ou não. E assim, principalmente depois de Natal, Ano Novo ali, né? Natal, Ano Novo é um período forte para eles naturalmente, porque você já tem essa questão toda, né? De você reunir, enfim, ter aquele doce, aquele saudosismo e tudo mais. Mas assim, de janeiro até março era
triste. Eles já tinham assumido que eles ficariam no prejuízo ou que ficariam no 0 a 0. Então, assim, você já assume, né, que de janeiro a março, dificilmente esses empresários ali, né, que estão voltando da loucura de final de ano, vão querer resolver qualquer coisa. E de janeiro a março é, de fato, muito caótico. Então, assim, Assumiram o prejuízo, já estavam assumindo. assumiram já que esses meses do ano ia ficar no negativo ou no 0 a 0. Então, assim, o trabalho ao longo do ano era dobrado ali para você gerar caixa, para você, né, ter base para esse período do ano você ficar ali no prejuízo ou no 0 a 0. E assim, já adiantando um pouquinho, né, de quanto foi esse resultado, esse ano a gente teve essa notícia, né, de que o João virou para a gente e falou assim, nossa, esse foi o primeiro ano que a gente não ficou no 0 a 0, não ficou no negativo, a gente até lucrou, né, muito mais às vezes do que em outros períodos do ano. Então, assim, essa questão da sazonalidade, de fato, é uma coisa que interfere muito e que o e-commerce ele pode ser uma solução, né? Você vender direto para o teu consumidor. E só para entender um negócio, assim, e aí a lógica da marca tinha uma série de representante e era nível Brasil ou era mais local também? Era mais estadual. Por exemplo, mercados grandes aqui da região de onde a gente mora, em Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro como um todo, quanto estado. Porque existem mercados que tem cada um em uma cidade, por exemplo, e eles conseguiam contato com esses mercados e vendiam muito para eles. Só que, cara, final do ano é isso. Quer dizer, começo do ano é isso. Os empresários ali começavam a enxugar alguns custos, porque, cara, começo do ano é muita pancada, né? Final do ano também, FGTS, Uhum. 13º, enfim. Então, normalmente eles sofriam muito com essa sazonalidade. O e-commerce, quando eles atravessaram o intermediador, deu a possibilidade deles terem um outro canal de venda, de faturamento, para poder suportar essa sazonalidade, ao ponto de você não sofrer com a sazonalidade. Sim, Muito pelo total. contrário, ainda ser algo lucrativo para a operação. O que para muito empresário, para muita empresa, cara, é botar a mão pro céu e agradecer todo dia. A gente Não, sabe como é que é. e outra, né? Eu acho que tu ganha margem, né? Porque assim, pô, Total. é aquela coisa, se tu vende no B2B, tu produz a 1, tu tem que vender pro teu distribuidor, pro teu lojista 2, teu lojista para ganhar dinheiro tem, sei lá, vender a 4. E vai direto ao consumidor 1 para 4, né? Assim, a margem explode, né? Eu acho É que isso. comentou, e outra pergunta que eu fiz para ti da região, não sei se é um spoiler, mas que eu concatenei aqui, acho que vocês abriram o Brasil para eles, né? Que eu imagino que isso tenha acontecido, né? Acho que Exatamente. deixou de Exatamente. ser pingadinha ali, pô. E assim, se você for olhar, a gente está aqui no estado do Rio, né? Então, pensando nessa questão de logística, de revendedor, e você ter contato e tudo mais, qual seria o lógico? Você ir para Minas e São Paulo. Só Uhum. que em Minas, a gente tem um problema muito grande, porque é muito regional também de Minas. Ter muito isso de, né, doce de leite, de chuvisco, de compota, disso, de aquilo. Então, para a gente produzir isso no Rio e levar para Minas, aí já fica uma competição um pouco desleal. Então, assim, de fato, o e-commerce, ele abre essa margem, assim, por mais que hoje a gente venda bem para Rio, venda para São Paulo também, venda menos para Minas, mas ainda vende para outras regiões também. Então, assim, total, cara, é exatamente isso. Legal. E esse ponto de distanciamento do consumidor final, isso aí é um dos pontos que eu acho mais legais do e-commerce, né? Que tu conhece teu cliente, assim, como é que foi essa mudança para a marca, assim, a gente só conhecia o Zé, que era meu revendedor, agora que conhece o cliente, como é que tem sido, como é que foi essa mudança para a marca? Isso é uma coisa que foi até engraçado, que alguns clientes que compraram como consumidor final eram donos de restaurante, por exemplo, e viraram consumidores dele do B2B. Então, bem ou mal, uma coisa alimentou a outra. E para eles isso foi muito valioso, porque antigamente, cara, tu não fazia relacionamentos muito aprofundados com esse cliente. Não existia uma campanha de e-mail, por exemplo, para poder reativar cliente que não comprava com você há mais de 3 meses. Agora, por exemplo, quando você tem contato direto com o consumidor final, fica muito mais prático de você fazer essa ação, até porque a periodicidade de consumo é muito maior. Então, para eles foi muito valioso isso. E aqui na Praxis, um sentimento assim, que eu gosto de estar direto com o lojista, assim, e já pega feedback e a feedback em tempo real, né? Assim,
faz o produto mais assim, faz o ajusta assim. Teve alguma ponta assim que o pessoal da marca conseguiu também otimizar assim o desenvolvimento do produto deles ou de alguma coisa por conta desse estreitamento da relação? Assim, a gente conseguiu ter um feedback mais fino, né, da qualidade do produto. Então, assim, já era uma coisa que eles se Legal. preocupavam e já era um ponto muito forte, né? Que o João ele sempre falava pra gente, cara, eu não tenho medo, assim, sabe? A pessoa provando, eu tenho certeza que ela vai gostar, sabe? E então a gente meio que pôde comprovar isso, né? Das pessoas estarem provando ali os doces e tal. Muita coisa a gente otimizou com esses feedbacks que você está falando, Edu, para a operação do e-commerce, porque a gente Legal. até separou isso aqui, né, na parte do e-commerce mesmo. É um desafio, né, você mudar essa estrutura toda, né? Por exemplo, tem uma outra cliente nossa que a gente mexeu muito no mix de produto. Mas assim, era um mix de produto com fornecedor. Então, assim, no Sim. início, claro, ela tinha muito estoque de um tipo de produto, e ela acabou vendo que a aceitação do público, né, na internet era outra, e aí ela foi, né, trocando esses mixes de produtos, assim. Mas você não está produzindo aquilo no final das contas, né? Assim, agora, quando você tem embalagem, a própria produção, precificação, tudo pensado para B2B, depois, quando você vai para o consumidor final, você tem que ir otimizando Sim. essas outras áreas. Senão, dá problema. Ah, legal. Show de bola. E aí, então, saiu da uma sazonalidade, uma margem apertada, prejuízo por 9 meses do ano. E aí, como é que foi? Conta aí. Bom, como eu tinha até adiantado lá no começo, uma coisa que fica muito clara aqui é que existia uma pessoa por trás da marca que tinha vontade de fazer o negócio acontecer. Isso, assim, é um dos maiores diferenciais para um projeto dar certo ou não. Só que a gente elencou aqui até os primeiros passos que a gente viu, assim, que foram bem marcadinhos dentro desse processo de transição deles, que a gente viu que é um padrão que dá para ser replicado e que com certeza vai te ajudar muito a você conseguir estabelecer esse processo de transição entre o B2B e o D2C. Bom, a primeira parte, que eu acho que é a mais importante, é você ter um e-commerce próprio dentro de uma própria plataforma. Uma Nuvem Shop da vida, uma Tray, uma Vtex, enfim, é plataforma de e-commerce para você ter a operação para você. Porque você tem a opção, por exemplo, de começar a vender para o consumidor final de marketplace. Só que dependendo do produto que você tem, você não consegue ter uma margem muito competitiva para tancar uma venda no marketplace. Então a plataforma própria, ela te dá a margem quase que completa do teu produto, o que vale muito mais a pena no final das contas, porque você precisa vender menos para colocar mais dinheiro em caixa. Perfeito? Um segundo ponto que ajudou muito nesse processo de transição foi ter conhecimento de ferramentas complementares, ferramentas adjacentes ao que a gente acopla na tua plataforma própria. Por exemplo, um ERP, os aplicativos para conseguir fazer, por exemplo, um mix de produtos, kit, compre um, leve dois, esse tipo de coisa, que são aplicativos que às vezes você precisa instalar dentro da própria plataforma que você assinou. Um CRM para manter contato ativamente ali com o teu cliente, um WhatsApp marketing, um e-mail marketing, fazer campanhas de cashback, fazer, por exemplo, algum programa de fidelidade, programa de indicação. Vai lançar um produto novo, lança primeiro para a tua base de clientes, para eles se sentirem mais privilegiados por serem seus clientes. Isso, poucas pessoas no mercado hoje olham para os clientes dessa forma. Então, ter conhecimento de como funciona o CRM e como isso pode servir para o teu e-commerce vai te ajudar muito. E a última, que é a cereja do bolo, que a gente levantou até a bola da Praxis, que é a parte de Analytics. Não tem jeito, cara. Para você conseguir tomar decisões que fazem sentido para a tua operação, você precisa ter dados condizentes com a realidade da tua operação. Existem inúmeras ferramentas hoje no mercado para você analisar dado. Por exemplo, o Google Analytics é uma delas. Só que os dados que a gente tem no Google Analytics, eles não são tão verdadeiros quanto a operação. Tanto que a Praxis, ela veio justamente para resolver esse tipo de problema, porque ela vincula tanto o teu ERP, as plataformas de anúncio que você faz, o Google Analytics e a tua plataforma de e-commerce. Então, assim, todos os âmbitos possíveis que você vai analisar dado estão compilados na Praxis para você conseguir analisar a tua estrutura de cabo a rabo. Por isso que funciona muito bem. E tomar decisão sem base em dados não é decisão, é achismo. Vamos concordar. Então, Não tem como fugir dos não dados. tem como fugir dos dados.
Então, ter essa ferramenta de analytics é algo que é primordial. Eu até colocaria, se fosse colocar em ordem de prioridade aqui, cara, analytics primeiro, como sempre. Show. E aí uma coisa curiosa, né, que aconteceu com eles foi que, cara, eles colocaram a mão na massa primeiro, sabe? Eles mesmos começaram a arriscar, colocar o pezinho na água ali. Então começaram a fazer os conteúdos, os primeiros conteúdos, vídeo e tal, e tráfego também. Começaram a fazer algumas campanhas lá, de vez em quando pedia, né, pro Felipe, Felipe, o que você acha disso, daquilo? E aí eles iam seguindo ali por eles mesmos. Inclusive o pai do João, que era meio que o gestor de tráfego da Doces antes da Fazia gente um, assumir. fazia um turbinar ali no Instagram e via o que acontecia. Não, e Pior depois que foi não, para cara. gerenciador. Gerenciador direto. E ele ia para o gerenciador, Legal. assim, não tinha aquela habilidade muito detalhada do gerenciador, mas ele sabia o suficiente, por exemplo, cara, viu que uma campanha ali tá dando ROI de 10, pô, vou dobrar a verba, triplicar a verba e viu, ó, ele se ferrando ali, entendendo que Sim. não é assim que funciona. Cara, ele começou a entender que não era algo que era uma regra, então ele precisava de alguém especializado. Por isso que essa conta chegou na nossa mão no final das contas. Mas enfim, prossiga. E uma pergunta, e ele era de que setor, assim, ele cuidava do quê dentro da marca? O João pai, eu não sei. O João filho, ele ficava mais na parte de administração mesmo da Aham, coisa. Então, assim, isso também é um ponto muito positivo, porque ele já era da parte de análise mesmo, sabe? Ele tinha sim. tudo muito planilhado, tudo muito acompanhando, assim, 100%. E é uma coisa que a gente até colocou aqui, cara. O dono, ele precisa entender a operação, né? Como que a operação funciona antes dele começar a delegar algumas coisas, né? Porque isso faz muita diferença. Às vezes os clientes chegam assim muito perdidos sobre a própria operação e a gente vai orientando e tal, mas quando a gente já tem um cliente que entende 100% da operação, de custo, de markup, do que pode economizar, cara, é o cenário perfeito, entendeu? E no caso deles, que eles já tinham colocado um pouco a mão na massa também, facilitava ainda mais, porque ele conseguia entender um pouco o diálogo, sabe? Que a gente trocava com eles, assim. Quando chega e fala sobre CPA, sobre CPC, ele já entende, né? Ah, legal, bem legal. Bom, então aqui acho que foram os principais pontos, assim, desse início, né, Felipe? Sim. E aí foram os desafios que a gente elencou que foram superados para conseguir chegar no resultado onde a gente queria. Bom, para conseguir dar escala dentro da operação deles, a gente começou a pensar um pouco na parte de produto. Porque como a gente falou num tópico anterior, você ter um produto que, em tese, ele está adaptado para venda B2B, não quer dizer que ele também está pronto para você vender ele no D2C. Tu precisa pensar na maneira estratégica para fazer esse produto ser competitivo. E a gente viu quais são os produtos que dentro da operação deles, eram de curva A, tinha mais potencial de venda. A Praxis, por exemplo, vou rasgar elogio para vocês toda hora aqui, porque realmente ajudou muito, tá? Cara, a gente conseguia acompanhar dentro da Praxis quais eram os produtos que tinham mais potencial de venda. Tudo bem que a gente já tinha um produto validado, que era o Quindim, só que a gente não queria ficar 100% à mercê do Quindim. A gente precisava validar outros produtos, porque é isso que daria uma base de faturamento recorrente para a empresa. E quando a gente começou a analisar esses produtos de curva, a gente entendeu que tinham produtos que a gente precisava modelar e até fazer uma composição junto de um kit de produto, por exemplo, para tornar o ticket médio vantajoso para o online. Que como a gente comentou anteriormente aqui, né? Pô, um ticket médio muito baixo, se você colocar aí o custo de tráfego, o custo de frete, mais a tua margem, cara, vai embora, tu paga para vender. E aí você precisa de um ticket médio mínimo para conseguir tornar a tua operação de e-commerce viável. Quando a gente entendeu que o e-commerce deles não estava tendo o ticket médio mínimo, porque o produto deles é muito baratinho, a gente começou a pensar em um monte de estratégias ali para fazer uma composição que aumentasse o ticket médio. Principalmente também regra de frete grátis, que a galera nem sempre vê isso com tanta obviedade, mas o frete grátis, a estratégia de frete grátis, te ajuda você a aumentar o teu ticket médio se você fizer bem feito, né? Sim, e para ter uma ideia, o que é um ticket médio hoje da empresa, assim, como é que são as regras de frete grátis que vocês liberam, e se, não sei se vocês têm esse dado, assim, e a maior parte, assim, dos pedidos de vocês já tem frete grátis, ou ainda tem muita, como é que tem funcionado essa estratégia? Ainda tem
remanescente ainda que tá pagando o envio. Boa. A gente está em processo de mudança, exatamente em questão do frete mesmo. Eu nem vou saber falar todos agora de cabeça, porque a gente mudou várias regras assim agora, sei lá, ontem, por exemplo. Mas o ticket médio, ele estava gerando aí em 130 mais ou menos, não é ainda o que a gente quer aumentar isso ainda, mas como o Felipe falou, a gente tinha o nosso principal produto, era de R$ 40, então assim, pensa, de R$ 40 para você aumentar para 130, a pessoa tinha que quase fazer compra no Assis Dungeon para conseguir chegar nesse valor, então quando a gente pegou, a conta até estava ali nos 99, mais ou menos, então assim, tinha de fato uma política de frete grátis um pouco mais agressiva, então o ticket acabava acompanhando, né, essa correlação, que é uma coisa que a gente fala muito aqui. Então a gente foi fazendo essas alterações e fomos apostando em outros produtos também com tickets já mais caros. Então, por exemplo, um produto que a gente adaptou nessa questão aqui do mix de produtos, foi um produto que ele tinha um display de quindins menores. Então, eram 12 quindinzinhos assim, menores, como se fosse um display, um mostrador mesmo, sabe? Dentro de um mercado, uma padaria e tal. Então, meio que a gente adaptou isso como uma embalagem de presente. E aí colocou, tipo, por fora, assim, um laço, né, como se fosse de presente, e esse quindim, ele já é 99. Sim. Então, assim, esse kit. Então... Tem a página de produto aqui, se quiser mostrar. Acho que vai ser bem legal. Então aqui a gente já coloca a sacola do presente, já coloca o laço, enfim, se você olhar, isso ainda é uma coisa que a gente ainda está adaptando, mas não dá para ser tipo brusco também, né? Isso aqui, cara, é B2B, entendeu? Isso aqui é para mercado, mas a gente meio que fez uma roupagem ali para adaptar para um presente. E aí, como tem muito essa questão da galera que gosta de quindim ser um pouco mais velha, você dá uma opção de presente para a gente da nossa idade, por exemplo, 20 e poucos, 30 e poucos, presentear seus pais, seus avós e tal. E aí, esse produto se tornou o nosso produto de curva A ali, já tá, tipo, espetacular. batendo já Espetacular. com quindim normal. Porque um é tipo 8,50, né, se não me engano, né? Isso aí. Não, na verdade é R$6,99. Nossa, mais barato ainda. Né? É. E, sim, imagina, tem que vender muito. Tem que vender muito, assim, Tem que vender muito. Pois Tem que é. vender muito. E assim, a gente até pensou nessa estratégia, porque o padrão de consumo do quindim, por exemplo, pô, a lata grande, é isso, pô, você tem a família ali e tudo mais, cada um vai comer um pedaço e vai acabar com doce. Agora, por exemplo, se você quiser ir comer, vou comer um depois do almoço hoje, um depois do almoço amanhã, um depois do almoço outro dia. Cara, você tinha que ter algo um pouco mais prático e numa dosezinha que você conseguisse controlar. Então esse display acaba que virou isso, virou tipo um brigadeiro que a pessoa tira ali do bolso depois do almoço e come e mata a vontade dela de comer doce. Então facilitou o cliente final, por exemplo, o consumo. E aí acabou que não teve jeito, virou um sucesso do e-commerce. Tanto que a gente começou a formatar esse display de outras maneiras para tentar adaptar a roupagem dele não tão para o B2B, mas mais para o consumidor final. Que o display, se tu parar, cara, pô, para pra pensar aí, numa padaria. Que tu vai na padaria e tem aquele negocinho lá com o displayzinho do caixa de barrinha de cereal, por exemplo. Pô, aquilo ali é embalagem para B2B. Mas no final das contas, o consumidor final, ele quer algo que, cara, não tem tanta essa cara de ser feito para revender, sabe? E a gente começou a melhorar essa oferta. Isso aí. E aí agora a gente está testando esse tipo de oferta aqui. Do leve 10 e pague 7, do leve 30 e pague 20, que não tem muito aquela cara do display, mas é também uma outra opção. E assim, tá indo super bem. A gente já tá aí há uns 20, 25 dias testando, e assim, tem tido bons resultados para isso. Então, assim, cara, é muito. A gente sempre fala isso, né, cara? E-commerce é você entender qual é o seu mix de produtos, entender margem, né, e fazer com que aquilo ali venda num ticket médio bacana, e aquilo ali vai vender todo dia, vai vender, assim, vai ser tua base de faturamento, não tem muito para onde correr. Mas foi excelente a sacada de vocês de criar kit presente, porque de 5 em 5 não chega, mas vender de 100 em 100 vai muito longe, né? Foi
Muito legal essa estratégia. E também, e pelo que eu entendi, vocês também estão cada vez mais introduzindo novos produtos, né? Então, assim, tentando ou novos produtos ou fazer alguns kits com os mesmos produtos, só remodelando, assim, a composição, né? Exatamente. Esse daí é uma coisa diária, né, Felipe, que a gente fala aqui com eles, porque embora a gente tendo um nicho muito bom, é, enfim, ele é muito específico, assim, sabe? Tipo, a gente está falando com uma galera de uma idade que viveu uma época, né, da nossa existência aqui. Mas a gente precisa ir apostando em outras coisas. E eles também estão nessa vibe, assim, eles estão testando outros produtos, mas assim, como é alimento, né? Precisa de vários testes, né, se vai botar conservante, se não vai, eles tentam fazer o negócio mais natural possível, mas aí você tem problema de transporte também, validade. Então, assim, o quindim, ele é bom porque ele tem muitas vantagens nesse sentido de transporte, sabe? Mas eles estão testando outras, assim, a gente também está com umas ideias para tentar fazer com que o público novo, assim, também experimente, a gente está bolando alguma coisa, assim, nesse sentido, para, enfim, alcançar mais gente, né? Porque quanto mais gente a gente alcançar, melhor vai ser. E uma pergunta, e, eu acho que o legal, assim, eles são bem abertos, assim, as opiniões, as ideias de vocês, assim, então vocês vêm com as ideias, o pessoal, eles pegam junto, recebem bem e, pá, vamos executar, assim, pelo que vocês estão falando, essa é a vibe do cliente, né? Tu não tem noção. Eles são amigos particulares da família da minha digníssima. Eu eventualmente encontro eles nesses eventos de família. Cara, acabou. A gente só fica falando do negócio, do e-commerce. O que a Ah, gente vai pensar de novo? isso é maravilhoso. E aí, assim, a gente combina a nossa vontade de fazer o negócio acontecer e a deles. Então, por isso que Ah, dá certo. perfeito. Ah, esse alinhamento que eu vejo que é muito difícil é difícil de construir, pô, mas depois constrói, é muito, dá muitos frutos para a marca, né? Assim, tanto para o consultor, para a agência, mas também para a marca, né? Pô, é maravilhoso, pô, tu vem com a ideia, o Demais. cara compra, pô, É isso. Não, e assim, eu já trabalhei em outras agências, assim, né, mais tradicionais e tal, então sempre tinha muito aquela questão, assim, parecia que um tava jogando contra o outro, né? Tipo assim, o cliente fica cobrando coisa da agência e fala que é a agência que não fez, e a agência fica falando que o cliente que não fez, que não sei o quê. Aí eu falo, gente, isso não vai funcionar, entendeu? Tipo, é uma legal. parceria. Se ficar um apontando o dedo pro outro, o negócio não vai pra frente, entendeu? Mas poxa, se um perceber uma coisa, é o que a gente fala muito aqui, a gente tem um olhar de marketing, de tráfego, de performance, a gente vai olhar, às vezes, para o mesmo dado de formas completamente diferentes, porque o cliente, ele tem o olhar da produção dele, entendeu? Da empresa, da indústria, do fornecedor, do que funciona, do que não funciona. Então, às vezes, a gente vai olhar para os mesmos dados de maneiras diferentes, e é isso que vai fazer a gente somar as ideias, testar e validar. Não é porque, tipo assim, eu dei uma ideia e aí deu certo que, tipo, agora eu que tenho a razão da vida. Não, entendeu? Ou o cliente que, tipo, deu uma ideia, funcionou, e vai falar, pô, tá vendo, essa agência não presta, não sei o quê. Cara, não é isso, entendeu? Que legal, que legal. Acho que essa relação aí, pô, é primordial, né? Isso aí faz tanto eles bombarem quanto vocês estarem construindo um case incrível, né? Pô, muito legal. Total. E aí aqui a gente acabou falando um pouco, né, desses desafios, assim, que a gente foi separando aqui, né? O diferencial competitivo, esse mix de produtos, curva A, e aí aqui, né, a gente de fato ressalta de novo a Praxis, que foi fundamental para isso, né, o aumento do ticket médio para fazer sentido, a questão de estoque, porque você tem que, né, balancear esses três pilares aqui, no caso deles, né, a produção e às vezes a matéria-prima deles é ovo, aí o ovo vai lá para a altura, entendeu? Então, tipo assim, é loucura. O armazenamento também, porque a gente está falando, né, de um estoque físico, um estoque também que precisa de um cuidado, né, a mais, assim. E a parte das embalagens também, de você também fazer um negócio diferenciado. Eles se preocupam demais em como que esse produto vai chegar, porque também, às vezes, esse produto chega, se ele chegar todo revirado, poxa, a apresentação já fica um pouco ruim, né? Então, assim, você tem que ir pensando nisso, a maneira, né, que vai enviar e tal, frete, essas coisas.
a adaptabilidade, né, dos produtos para consumidor final, e aí é isso que a gente está trabalhando cada vez mais, para ter cara, né, de consumidor final, assim. E aqui também foi um desafio, né, Felipe, que a gente falou também da questão de você abrir um e-commerce tendo uma operação de B2B. Pois é, assim, acho que essa aqui é a dor principal da maioria de É, dono de B2B. exatamente. Cara, Tem um eu vou monte de pergunta, competir. Felipe. Eu vou competir com o meu próprio revendedor, ele vai parar de comprar comigo, mas, cara, assim, depois de ter atendido muitas indústrias aqui, muitas fábricas que passaram por esse processo, a gente viu que você precisa equilibrar esse pratinho, que não tem para onde fugir. Precisa começar a comprar a briga um pouco com os teus fornecedores, que você precisa de um canal de venda direto com o teu consumidor final, porque para a tua marca, no final das contas, é o que vai torná-la sustentável a longo tempo. Porque quando tu fica dependendo dos revendedores, é isso, você fica estagnado, você precisa de um novo revendedor para conseguir crescer a tua operação, e aí fica algo que no longo prazo, por exemplo, na conjuntura atual que a gente tem hoje do online, passa a ficar inviável. A gente está numa cidade onde é polo de moda, por exemplo, a gente tem muito cliente aqui de moda. Cara, a gente passou por um processo aqui onde todas as lojas praticamente que a gente atende tem fábrica e todo mundo, cara, passa por esse pô, mas eu vou competir com os meus revendedores, eu não quero isso, só que eles entenderam que é um processo que eles precisam passar. Óbvio, você pode ficar um pouco menos competitivo até você conseguir ver como é que é a estrutura do e-commerce, como é que vai funcionar, como é que é a dinâmica, como é que tu tem que ajustar estoque, como é que vai ser a produção, até a tua margem, precificação, precisa estar muito bem ajustado, porque quando vai chegar um momento onde você vai precisar tomar a decisão de, pô, tu tá vendo a tua marca retrair ali, que é cada vez menos as pessoas estão comprando em loja física e mais no online, e você não está conseguindo escoar tanto produto quanto você escoava antes, cara, não tem jeito, tem que dar um passinho de coragem nesse momento e começar a explorar um pouco mais o e-commerce e, óbvio, com toda a estrutura necessária, com esse mindset que a gente citou aqui, que a própria Doces veio, cara, não tem muito o que fugir disso. Você tem que conhecer do ambiente onde você está pisando. Tu não vai fazer uma troca de venda dos teus revendedores para o teu consumidor final do dia para a noite. Tem que ser algo estruturado. Planejado, tudo sai muito bem feito, né? E eu vejo, assim, bastante marca, assim, com medo de ter essa briga, né? Mas acho que começa também um ponto que também se retroalimenta um pouco, né? Então, tá aparecendo mais no Instagram, tá aparecendo mais no Google, a tua marca tá aparecendo, no final, o pessoal não deixa, o pessoal acha que ninguém mais vai comprar coisa nas lojas físicas, né? Considerando que, né, assim, isso não existe. Reforça a marca, reforça a presença. Chega lá, eu já vi no Instagram essa marca aqui, deixa eu testar. Eu acho que reforça e até aumenta. Eu acho que tu ganha nos dois, assim. Os casos que a gente está vendo aqui tem melhorado os dois. A indústria como um todo está vendendo mais, tem mais gente conhecendo a marca, né? E a venda do representante aumenta e a venda do digital segue crescendo também. E política de preços, tem alguma diferenciação no caso deles, assim, então, comprando digital, assim, tem mais vantagens que comprar numa loja física que distribuem eles, assim, tem algumas condições diferentes ou eles ainda não entraram já nesse ponto? Então, tem algumas diferenciações, assim, mas mais por questão do frete também, de cupom, de primeira compra, dessas coisas mais básicas, assim, sabe? E, assim, a grande questão agora é, de fato, você querer vender online para o B2B também. Legal. Então, Estou essa entrando daí, nessa. aí agora Legal. é uma outra questão. E a gente está adaptando, vendo também o que vai ser melhor. Por exemplo, vai ser bom ter um e-commerce só para B2B, ou não, ou uma venda só através do WhatsApp. Então, assim, agora o que a gente precisa melhorar e evoluir é exatamente isso, porque às vezes aparece um anúncio B2B, aí um consumidor final quer comprar, só que aí ele não pode vender com o preço de B2B, porque o B2B ele está reduzindo para poder ter a venda. Então, assim, existem essas nuances, assim. E aí, só para poder complementar o que a gente estava falando antes, né, nessa questão da competição, poxa, a gente tem um case gigantesco no Brasil, né, que foi a Natura. A Natura, ela só vendia com revendedor, né?
E aí depois foi entendendo que precisava estar mais, né, presente ali no dia a dia do consumidor, né, apareceu, né, abriram as lojas físicas, aí depois o site. Então hoje, cara, para quem pegou a época lá das revistinhas e não sei o quê, agora consegue comprar no site direto. E é isso que você falou, cara. Uma coisa vai retroalimentando a outra e vai evoluindo a marca, sabe? Cresce o negócio. E o que são os próximos passos da marca, assim, que são os próximos, assim, os objetivos que querem conquistar, que querem crescer, principalmente, acho que principalmente no digital, né, essa venda direta para o consumidor, mas que o pessoal está buscando agora, assim, primeiro era validar, eu imagino que era validar, né, validar que dá para vender online, dá para vender doce online. Que é agora o próximo passo, o próximo objetivo? Cara, o próximo objetivo da marca, pelo que a gente tem visto andar na carruagem, é de fato conseguir validar novos produtos para a gente ter uma base de produtos campeões que consigam suportar um escalonamento de venda. Que hoje, por exemplo, com 2, 3 produtos que são campeões de venda, a gente vê que existe uma demanda que a gente, cara, já atendeu, a gente precisa agora aproveitar essa demanda, ofertar outra coisa para ela, para você conseguir ter mais compras de outros produtos e até mesmo aumentar a tua base de clientes, porque não tem jeito, não tem muito por onde fugir. Ou você vende mais vezes para o cliente que você já tem, ou você conquista novos clientes para poder vender mais. Eles já passaram por uma transformação, por exemplo, de sair, sei lá, de um faturamento de 20 mil reais para um faturamento de 60, por exemplo. Esse passo eles já conseguiram. Agora é consolidar esse passo e conseguir chegar nos 100, que para eles agora não tem muito mistério. É pensar em novos produtos para conseguir criar base de produtos campeões para comportar esse faturamento. Não é mole, né, Lu? A gente vê eles batendo cabeça lá, a gente tentando dar ideia também para conseguir pensar produtos que podem comportar uma parcela maior de mercado, mas, assim, tá saindo. Eu não posso dar muitos spoilers aqui. Claro. E perguntando, e como é que é a venda, assim, a nível Brasil? Então, antes era mais regional, e assim, já tá indo pro Brasil inteiro? Tá, gente de todo o Brasil buscando, procurando? É muito forte ainda regional, né? Até por conta desse frete mesmo. Como o nosso ticket médio não é muito alto, às vezes não compensa, né? Uma pessoa de muito longe pagar o frete muito caro. O ticket de 130 e o frete 40, não fecha, né? O negócio não compensa muito. Então, assim, a parte de região ainda é muito forte, assim, principalmente Rio e São Paulo, assim, são de longe os campeões de venda. Mas tem ainda, pessoal de Brasília, do Sul também, né, tem venda que sai para lá. Mas é mais isso mesmo. E assim, é expansão, né? Se a gente conseguir ir melhorando esse ticket médio, a gente pode entrar com um frete mais competitivo para regiões mais afastadas. Então, cara, é isso, é equilibrando, né? A gente tem que manter a base ali, né, para ter um lucro mais certo, mas ir expandindo, e arriscando aqui. Aí, enfim, é dor de todo e-commerce, né? Aí do nada dá problema na plataforma, aí fica a gente desesperado, vai corrigir, não sei o quê. Aí vai, recupera o faturamento. Cara, não tem muito jeito, assim, a gente está sempre otimizando, melhorando, é todo dia, cara, e-commerce é todo dia, aí o Google cai, né, igual você Caiu aqui também. E tu comentou um negócio que é legal, e a visão deles, assim, o site tem que dar lucro. Então tu comentou, assim, acho que aqui não tem aquela visão assim, o site, vamos botar, vamos queimar preço bom, vamos fazer a venda normal se pagar. Aqui a ideia não é essa. A ideia é o site tem que se pagar, tem que dar resultado. Isso aí. Tanto que assim, né, poxa, conseguiu até superar esses meses de baixa de B2B, né? Então, assim, de fato, Legal. tá lucrando. É que assim, é um processo, né? No começo eles queriam fazer as contas se pagarem. A partir do momento que as contas se pagarem começou a sobrar, eles começaram, tem como você fazer algumas manobras com isso daqui. E aí chegou o ponto do e-commerce botar dinheiro em caixa ao ponto deles, tipo assim, se permitirem, por exemplo, cara, eu preciso tirar 5 dias aqui para poder ficar mais tranquilo e pensar em coisas pessoais. Isso também foi uma baita de uma vitória para eles, sabe? Bem então, legal. Coisa que antigamente na operação, só no B2B ali, eles não conseguiam esse respiro. E o e-commerce trouxe esse respiro para eles. Como é uma empresa familiar, né?
Tipo, não dá nem para fazer uma viagem em família antes disso, porque tinha que sempre ficar alguém, né? E aí agora, recentemente, também eles conseguiram sair todos da fábrica e tá lá o e-commerce vendendo. Então, assim, isso é muito legal. Tem uma maquininha vendendo, previsível, dando dinheiro, vai, e libera, né? Não, e também, né? Com essa receita, que resolveu a sazonalidade, resolveu o problema de margem apertada, abriu o mercado, e vocês falaram uma bela oportunidade que vocês têm agora pela frente, botar um site para o B2B, né? Porque isso aí eu acho que eu vejo como. A gente tem muito cliente que tem dois sites, né? Tem o site B2C e o site B2B. O B2B às vezes não pode, nem o cliente final pode ver, né? Tem que ter senha e entra ali. Exatamente isso que a gente está pensando mesmo, que nem o preço pode aparecer ali, Exato. senão... Senão todo mundo vê. E é muito bom, porque vai abrir potencial de vender. Vai encontrar um cara que quer revender você, sei lá, aqui no Rio Grande do Sul, né? Que vai encontrar pelo site, atira pedido pelo site, fica muito. Vocês têm. O legal é que os próximos passos de vocês com essa marca é bem legal, né? E eu fiquei com uma dúvida, e como é que é a recompra nesse negócio? Tem bastante recompra, o pessoal volta a comprar bastante, ou o grosso das vendas é muito mais assim, a gente nova conhecendo vocês pela primeira vez? Como é que funciona um pouco essa relação e como é que vocês estão trabalhando ela? Então, a gente tinha um percentual de compra muito baixo, porque a foi investindo mesmo em aquisição, né? Uhum, Aquisição, aumentando verba, aumentando a expansão mesmo. E aí a gente foi e percebeu isso, que cerca ali de 12, 13% das compras ali, geralmente do mês, eram recompras. Então, isso já, pô, olhando lá na Praxis, a gente já acendeu já um alerta, né, na nossa cabeça e já falamos com o João, falou, não, ó, a gente precisa pensar aqui estratégias e tal para poder melhorar isso. E aí foi aí que a gente entrou com a parte de WhatsApp e e-mail marketing, né? Então hoje a gente já estruturou um funil um pouco mais completo, assim, né? Para, por exemplo, ter um relacionamento ali de 30, 45, 90 dias com e-mails e mensagens também. Essa avaliação tem funcionado muito. Eu não sei se é porque o pessoal é um pouco mais velho, assim, mas eles recebem mensagem de avaliação no WhatsApp e eles dão um super bola. Eles avaliam. eles avaliam, eles falam se chegou direito, se não chegou. Eles dão Legal. uma bola danada, assim. Então é legal porque a gente consegue ter, né, essa questão. E aí uma das coisas também que está nos próximos planos é a parte da recompra mais automática mesmo, sabe? É algo que a gente tem pensado em implementar, assim, tipo, de repente uma assinatura, mas aí a gente acaba caindo muito na questão dos produtos, né? A gente precisa ter mais produto para essa assinatura ser mais vantajosa, né? Por exemplo, um clube de vinho, de repente, né? Nesses moldes, assim. Bem legal. Mas como a gente ainda tem pouco produto, ainda não está 100%, mas é algo que a gente tem aí como ideia para implementar nos próximos meses. Bem legal. Bem legal. É um case, eu acho legal desse case, que é um case totalmente fora do comum, né, do online, né? Por isso que me encanta esse case, porque tá. E vocês estão construindo, né? O mais legal assim, já tem muito resultado e ainda estão construindo ele. Então, ou seja, o resultado vai ser muito maior, né? Então, eu acho que esse é o mais legal. E o Felipe comentou um pouquinho antes assim dos primeiros passos assim do sair do B2B e ir pro direto consumidor. Mas eu acho que uma pergunta que eu fico assim, que seriam umas 3 dicas assim que vocês dariam, ou algumas dicas que vocês dariam para quem ainda está em dúvida, assim, devo fazer a minha marca, botar um site, tentar ir direto, assim, que entendeu que dicas vocês dariam, assim, até para encorajar o pessoal. Ó, eu tenho aqui 3 dicas que eu penso nessas coisas assim que facilitem o consumo da ideia, que é o seguinte, partindo do pressuposto que tu já entendeu que uma loja própria é fundamental para você, eu acho que as 3 principais dicas é você produzir a sua loja, fazer uma loja bem feitinha ali, entender como é que funciona a plataforma de e-commerce por dentro. Você precisa entender, pelo menos assim, de forma
ampla, como é que funciona a estrutura de um e-commerce? Cara, como é que é a parte de estruturação da loja por dentro, como é que funciona um pouco a parte de tráfego pago, como é que configura uma campanha de e-mail marketing. Você não precisa fazer essas coisas para o resto da tua vida, mas você precisa fazer pelo menos uma para Sim, entender a operação, porque senão viver a você dor, né? delega. Pois é, porque senão você delega totalmente errado, você não sabe o que cobrar, você não sabe se estão te passando a perna, você não sabe como fazer bem feito, você nunca viu esse negócio sendo bem feito, você não sabe a dificuldade que é aquilo. Às vezes o cara tá ali se desdobrando para fazer uma estratégia muito maravilhosa para você, mas tu não tem capacidade de entender se aquilo ali vai ser compatível para a tua operação. E um terceiro item que eu julgo fundamental é você fazer caixa para quando o teu e-commerce estiver pronto, você ter como investir em jogar pessoas para o teu site. Porque o teu site, se você fizer ele e só deixar ele parado, não fizer nenhuma maneira ativa de levar pessoas para o teu site, você não vai vender. É a mesma coisa que você abrir uma loja física no final de uma rua deserta. Ninguém vai te achar. Então você precisa fazer ações que façam a pessoa chegar até o teu site. Pode ser tráfego pago, pode ser tráfego orgânico através de influenciador, produção de conteúdo. A Doces, por exemplo, cara, eles investiram primeiro em produção de conteúdo para poder gerar autoridade, para poder gerar um volume de pessoas acessando o site deles, para eles entenderem como é que funciona o funil do e-commerce deles, para depois eles começarem a ficar confortáveis em colocar dinheiro em tráfego. Esse foi o processo. A gente particularmente gosta muito desse processo, porque quando tu vai colocar grana em tráfego, tu já tem uma base de pessoas que entraram no teu site, tu sabe um pouco dos dados, e tu não parte totalmente do zero. Então, cara, essa dica para mim hoje é a mais valiosa, e a gente dá essa dica para todos os clientes que passam aqui, pelos possíveis clientes que eu converso no meu dia a dia, sendo comercial que é da empresa. Eu acho que realmente é você ter o pezinho no chão, mas ter um plano de fazer esse negócio começar a acontecer. E como é que foi? Eles já foram testando a parte de tráfego pago, porque o tráfego pago é uma coisa que assusta muita gente. Assim, vou despejar dinheiro em Facebook, despejar dinheiro em Google, se não me retorna nada. Como é que... Acho que nesse caso eles já tinham a experiência. Como é que é com outros clientes, assim, de vocês, assim, como é que vocês acalmam o cara dizendo assim que é aqueles primeiros meses, assim, que não vende nada, assim, sabe, que você bota 5 mil, 10 mil reais e não vende nada, porque o cara não entende que demora, assim, como é que vocês têm conseguido tranquilizar os clientes? Então, a gente tem feito uma estratégia aqui que, a princípio, tá funcionando, né? O que acontece? Como a gente é meio que complementar, né? O Felipe faz a parte comercial e eu fico aqui na parte operacional. Então, o papel do comercial é fazer a venda acontecer ali. E ele vai, né, falar dos nossos resultados, enfim, de tudo isso. Só que quando chega um e-commerce que, assim, não vende ou tá começando do Do zero e zero. tal, cara, na reunião de onboarding eu já faço a quebra de expectativa já com eles. Eu falo, ó, gente, eu tenho duas notícias para dar para vocês, ó, uma boa e uma ruim. Lembra que a gente falou que a gente, pô, ia, né, acontecer, que ia fazer, que ia gerar resultado e tudo mais, e lá. A gente vai fazer, mas às vezes não da maneira que você acredita Ah, que será, ótimo. porque não é a gente que vai fazer o negócio acontecer assim de uma maneira absurda e mágica. A gente precisa estar junto, entendendo as melhores ferramentas e tal. Porque, cara, às vezes o cliente chega pra gente, não, pô, eu quero vender o produto tal. E aí a gente, tá, beleza? Não, esse produto é o que me dá mais margem, é o que vende mais na loja, não sei o que, não sei o que lá. Beleza, a gente vai, testa o primeiro produto. Mas às vezes, quando chega lá, os usuários eles querem outro produto. Ou às vezes uma oferta não está muito bem alinhada, a oferta do site não está muito bem alinhada com o que os próprios usuários querem. E aí a gente vai num trabalho constante de formação mesmo. Então, por isso até que agora a gente terminou nosso curso, está em edição também, né? Então, todos os nossos clientes eles vão ter acesso ao nosso curso, que ele fala exatamente disso, dos e-commerces que estão começando, o que você, enquanto gestor, né, ali, talvez a pessoa tenha um gestor de marketing, um gestor de e-commerce que precisa entender desses processos, ou o cara é o dono mesmo, que está de frente ali do e-commerce. O que ele precisa entender nesse primeiro processo? Porque, de fato, é muito doloroso, é muito doloroso. Então, eu fico sempre falando com eles, ó, gente, a gente está aquecendo o funil, a gente está aquecendo o funil. Não adianta a gente querer ter venda se a gente não tem sessão, se a gente não tem... Aí eu uso... Cara, minha página preferida é aquela parte do funil ali da Praxis. O que eu tiro de print para mandar para os clientes. Falo, gente, olha só isso aqui, taxa de conversão e tal.
é assim, é um trabalho constante mesmo, cara, mas tem que ter muito isso para poder alinhar as expectativas, porque senão não adianta. Dá para ter o resultado? Dá, mas assim, é trabalho a médio e longo prazo. É pezinho no chão. Aqui a gente fala que se você tá num lugar onde te prometeram mundos e fundos e resultado rápido, cara, tu vai tomar bem em algum momento. Não vai tomar, cara. Infelizmente, a gente já cansou de pegar contas de empresas que prometem isso. A gente vê que, cara, o empresário chega machucado. Pô, ele gastou Sim. ali 20, 30 mil reais apostando em empresas como essa e a galera não lidou com prudência com o dinheiro dessa galera. Então a gente tenta botar o pezinho no chão. Ó, gente, aqui é médio e longo prazo. A gente tem o objetivo de pelo menos fazer as contas se pagarem nos 3, 4 primeiros meses ali de operação rodando. A partir disso, com o dado que a gente tem na mão agora, a gente vai otimizar a operação e fazer o negócio crescer, que é o movimento mais saudável, mais pé no chão que tem de se construir algo que é sólido. Ah, bem legal, bem legal. Esse elemento expectativa que a gente vê de gente frustrada, né, porque não teve. Pois é, É, porque não é só você injetar dinheiro lá, entendeu? E é muito o que a gente fala sobre você contratar alguém de performance de e-commerce, porque é muito diferente, entendeu? Você só saber. Às vezes a gente pega cliente aqui que, nossa, a estrutura de campanha tá maravilhosa. Tem sim. ali a nomenclatura, conjunto de anúncios, tem criativo, tem isso e aquilo, mas às vezes o cara não parou para pensar, para analisar quais são os produtos curva A. Fazer, de repente, uma oferta ali de produto isca, entendeu? Um kit, um frete um pouco mais atrativo. Tem muita coisa além do tráfego só. E a maioria das empresas não olha para isso. Vende tráfego Além pelo disso, tráfego. além disso, o gestor não vê se o produto que ele está tochando verba, se tem estoque. Cara, esse é um clássico, né? Pô, Esse isso é é um clássico. clássico. Esse é um clássico. Por isso, graças a Deus, a gente lançou esse módulo aqui na Praxis uma vez, porque, cara, não adianta, cara, botar grana, pega moda, esse comentário, um produto tamanho M, sem estoque, não bota atrás. Não bota, não vai vender. O que adianta? Não tem jeito, não tem jeito. É isso, exatamente. E a gente precisa alinhar isso daí. Porque, claro, tem e-commerce que não acaba não dando certo ali no início. Mas às vezes por outros motivos externos, entendeu? Porque às vezes não deu tempo de ajustar isso, não deu tempo de ajustar qual é o produto isca, né? Para de fato anunciar Sim. o que tem que ser anunciado, o que o público está pedindo ali. Não adianta, pô, eu falo, não adianta a gente querer vender um telefone fixo numa loja da Apple, por exemplo. Porque a galera que está na loja da Apple não está procurando telefone fixo. O telefone fixo tem o seu lugar ali. Hoje em dia ele vai estar num antiquário, ele vai estar numa decoração. Se a pessoa quiser um telefone fixo, ela vai lá para poder Vai. pegar. Mas você não vai vender um negócio diferente do que a galera está procurando, né? Então a gente precisa adaptar várias coisas assim nesse contexto para conseguir de fato trazer o resultado. E aí, para resumir, galera, assim, o cenário que a Doce chegou até a gente foi uma operação que já tinha validado algumas coisas, já tinham botado a cara a tapa na parte de conteúdo, já entenderam que precisavam levar pessoas para o site, já se aventuraram em tráfego, perderam dinheiro em tráfego, ganharam de outro lado. Eles sabiam do potencial do produto deles, eles tiveram coragem de começar a fazer essa estrutura funcionar para poder ter um outro canal de aquisição. Porque é isso que hoje trouxe força para a empresa, está permitindo que eles invistam em outras vertentes dentro da empresa, dá solidez para o caixa, dá solidez para as ações que eles vão fazer, dá um pouco mais de liberdade para os sócios em si. Eu acho que no final das contas, escalabilidade, você ter ideia de que você tem um negócio que está saudável, no final das contas é o que todo empresário quer. E aí, assim, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre esse case a fundo, ver dados, a gente compartilhar um pouco mais as ações que a gente está fazendo, os planos, cara, vocês têm total liberdade de entrar em contato com a gente pode até disponibilizar um diagnóstico gratuito da operação de vocês, passar ali um pente fino, ver como é que estão os resultados. Se vocês forem clientes da Praxis, vocês já vão vir com uma cacetada de dado legal para a gente poder analisar. Então, assim... Só liberar o usuário, né? Só liberar a liberar o loja, né? usuário, isso aí eu falei, Eduzão, pô, libera para esse cliente aqui para eu dar uma olhada lá nos dados, a gente faz esse pente fino com vocês, cria um plano de ação ali, vai ser um prazer poder ajudar quem estiver passando por uma situação semelhante dessa, e claro, se um dia vocês precisarem da Optima para contar também com essa parte de operação, de mão na massa, nossa consultoria, vai ser um prazer também ter vocês aqui,
e eu vou deixar nossos contatos aqui da parte comercial. Manda um alô lá, vai ser um prazer poder conversar com vocês, e vamos fazer o negócio acontecer. Se eles conseguiram vendendo quindim, meu amigo, tu pode vender o que tu quiser online, que se fizer bem feito, vai dar certo. Totalmente, né? Não, Eduzão? Sei, Lu, tem mais alguma... Isso, eu acho que deixar também aí os nossos arrobas do Instagram, né? O meu pode me seguir lá, é eu, Luísa Soares, Luísa com Z, e do Felipe é Felipe Rocha Castro, tudo junto. Então, se vocês quiserem e devem, né, seguir, acompanhar lá, dar uma moral nos nossos conteúdos, que a gente também coloca cara, grava, posta, enfim. Interage lá com a gente para a gente ir se conectando, se conhecendo e aumentando um pouco mais esse nosso hub aí de e-commerce no geral. E network, né? Que bem ou mal, contato nunca isso. falta. O comercial. Mas, pessoal, acho que só tenho a parabenizar vocês por, cara, ajudar na transformação de um negócio mega tradicional num negócio lucrativo no online, que já é mega difícil, né? Acho que vocês já estão mega de parabéns conseguir ajudar essa marca com tudo isso. E agradecer vocês por compartilharem tanto esse case, como também uma série de estratégias legais que a marca usou, mas que muita gente que está no B2B está com medo ali de ir para o direto consumidor, pode começar a operar devagarinho, testando os primeiros passos, sem medo, botando a mão na massa, que eu acho que isso vai ajudar muita gente, e acho que são dicas muito valiosas. Só tenho a agradecer a vocês pelo conteúdo, pela disponibilidade, né, e, bom, contem comigo, contem com a Praxis, contem comigo, sabe que quando precisar é só me chamar, né, então, só agradecer a vocês. É isso, tem muitos cases aí que a gente vai tocar juntos ainda, Edu. Eu espero que em breve a gente volte aqui para falar de um próximo case que a gente vai conseguir transformar. Fechou. Exatamente. Qualquer coisa também, tamo junto. Só chamar a gente, tá? Beleza. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela aula. Valeu. Tchau, tchau.